Vocês não acham Força que, aí. por exemplo, eu mesmo faço um personagem travesti, né? A Jéssica, né? Vamos lá, vamos separar, né? Cada ser tem a sua personalidade ali, né? Independente do seu órgão, do seu sexo e tudo mais, né? Vocês têm que entender que travesti não é transexual, entendeu? Vocês têm que entender que sim, travesti, ele tem ali o seu órgão genital, né? Mas o transexual, ele já não tem mais. Alguns, né? Alguns travestis acreditam que são transexuais. Então, assim, quando a gente parte nessa discussão de briga de conceito, não é culpa de ninguém, galera. Isso é culpa, principalmente administrativa. É culpa do sistema, né? Desde quando a gente nasceu, eu não sei a idade de todo mundo aqui, mas eu tenho 28, né? Nunca me foi ensinado que... É nóis, eu também tenho. E desde quando Te eu... amo, claro. Te amo, claro. Te notei, claro. Por favor. Sim, Fala aqui desculpa. rapidinho, por favor. Fala? Pode falar. Ô Reinaldi, deixar bem claro que pra mim é um prazer você estando aqui na minha live, tá? Que eu sou seu fã. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Não é questão, mas Vocês eu querem não que sei. eu continue falando? Então, assim, eu penso que, vamos lá, eu penso que, tipo, as pessoas precisam compreender que isso parte do princípio educacional. Hoje a gente está tendo a oportunidade de discutir isso. Mas é óbvio, as pessoas precisam entender, como eu ouvi aqui o rapaz alguém falando aqui, algumas pessoas têm alguns distúrbios reais, né? E esses distúrbios, eles são aplicados em diversas áreas, né? Por exemplo, as mulheres, elas são expostas a estupro em vários locais, e não é apenas dentro de um banheiro, né, gente? Vamos combinar, entendeu? Vamos combinar que mulheres são expostas a abusos sexuais em todo tipo de área, isso dentro das suas áreas de trabalho, dentro das suas, sei lá, em qualquer tipo de área ela sofre um determinado tipo de abuso, né? A gente vive a cultura das pessoas que não compreende que precisa se... Óbvio, entender o fundamento da questão. E o fundamento da questão não é essa discussão, muitas vezes, mas também pode até ser, né? É óbvio que Enfim, qual que é o problema? Já existe um terceiro banheiro. A gente sabe disso, não é em todos os locais, né? A gente sabe O que já ideal, o existe um terceiro banheiro acaba com a discussão. Mas esse terceiro banheiro, ele já existe, entendeu? Mas Porém, agora é deficiente, não? Não, sim, para deficiente. Não estamos julgando e dizendo que Mas aí é pior, né, Roy? Sim, não é questão de pior, é questão de, olha, é questão de todo mundo entender que não é assim que funciona. Sim, é necessário as pessoas entenderem que tudo precisa ser mudado. Por exemplo, os banheiros dentro das mulheres, por exemplo, tem porta lá dentro também. Então não é bem assim também. Ou, por exemplo, as mulheres, elas também ficam olhando o próprio órgão genital delas também dentro dos banheiros femininos? É assim que funciona? Desculpa a pergunta, mas é assim que funciona? Deixa eu responder. Não, ué. A gente não fica, não. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Não, mas é o que eu vou dizer. Eu quando eu vi o órgão genital, foi de uma mulher trans que não teve esse respeito e mostrou pra gente. É o que eu tô explicando. Não é cultura, mas olha, isso é uma cultura. Não tem nem questão, não. Vamos lá. Aqui, a questão, peraí, você fez a pergunta, eu vou responder também porque eu sou mulher. A questão não é essa. A questão é que, mesmo se acontecer um abuso mulher com mulher, não vai conseguir ser estrupada e nem abusada. Agora já vocês... Calma aí. Todo tipo de abuso, olha só, todo tipo de abuso é abuso. Todo tipo, independente do sexo, entendeu? Uma pegada no peito, uma pegada na bunda, olha, eu posso te falar, existe muita mulher, olha, eu posso te afirmar que existe muita mulher com tendências homossexuais e elas também têm o mesmo órgão que todas. Rei, deixa eu só te falar, já pegou na minha bunda no banheiro. Sofia, fala pra ele o que falaram lá na outra live de mim, o que falaram de mim. Se eu falasse igual, eu seria homofóbica. Fala pra ele. Não, mas isso chamou, não é homofóbica. Sim. É normal, é a vida humana, é o nosso genes, por exemplo. Você não pode colocar apontar o dedo na cara de todas as mulheres que têm vagina e dizer qual delas gostam de vagina ou gostam de se relacionar com mulheres. Não, claro, Rei. Mas você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Você não pode... Você viu que nós não importa de usar o banheiro. Rei, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Olha, eu entendo isso e é óbvio, mas quando vocês têm que entender uma coisa, a partir do momento que o ser se transformou em um transexual,
E ele apresenta na identidade dele, ou dela, que não é mais dele, é dela, entende? Que ele é uma mulher, ou ela virou uma mulher, ele escolheu, né? Ele participou. Não é porque, a gente tem que entender que mulheres também, mulheres elas podem ter filhos, mas ao mesmo tempo também elas têm a opção de querer ou não ter. E elas também podem não ter filhos. Existem mulheres estéreis que não têm filhos, entende? E isso não deixa ela menos mulher, não transforma ela num homem. Sabendo que todas as mulheres nascem também com como eu posso dizer, que um pênis, né? Não, como eu posso dizer? Não, mulher não nasce com pênis, né? Não, assim, daí, né? Não, mas é com sexo masculino. Sexo masculino também... que você tá falando não, aí. Tá falando de macho e fêmea, então biológico macho e fêmea. Tudo bem, macho né, e fêmea, a gente entende isso, a gente entende. A gente sabe que homem não nasce com útero, tudo bem. A gente sabe que biologicamente é impossível, mas na ciência tudo é possível. Então a gente não... Sim, tudo é possível. Se o homem nasce com bunda, né? Tudo é possível, né? Então assim, o homem... Mas o homem tem que ter bunda, ué. Oi, desculpa? Mas a bunda é uma coisa só de mulher? Bunda, não, mas ele tá falando de bunda avantajada, aquela que a mulher tem. Eu tô te falando de cultura. Eu tô te falando que as pessoas precisam entender que nem todo mundo é insano. Eu tô querendo que vocês compreendam que nem todo mundo sai por aí. Mas a gente sabe disso, né, Rei? Absurdos, a gente sabe disso. Mas, Rei, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Vocês querem categorizar e criar comunidades? Às vezes as pessoas querem criar comunidades. Isso é uma guerra. É aí que gera mas guerra. O próprio LGBT criou a comunidade LGBT. E aí? Eu entendo. Mas, por exemplo, por que foi criado? Você então é uma guerra. Compreender? E aí? Então eles começaram a guerra? Não, é porque não foi aceito. É porque o ponto de visão deles, ou de todos, muitas vezes é criticado e não é aceito. E isso acontece dentro das igrejas, em todos os pontos de visões. Entende? E o que eu posso te dizer, o que eu posso afirmar pra você, é que eu convivi com seres, tá ligado? Travestis, entende? E nunca fui abusado por nenhum deles, tá bom? Eu posso conviver... Não, mas Rei, deixa eu só te explicar uma coisa. Nós não estamos com medo que as mulheres trans abusem da gente, não. Aliás, um dos nossos pontos, porque uma mulher inclusive... trans não vai abusar de você porque ela já não tem mais o pênis. Ela não tem mais o pênis. Não, Rei, pera, deixa eu te explicar uma coisa. O que mais tem nessas lives aqui que os trans participam, a maioria são trans não operados, tá? Tem pênis. Sim, já chegou trans FI a falar que tudo bem, é como uma opção. Eu acho que a única que a gente conhece que é operada é a Rebeca. É como eu falei. Só tem uma aqui que é a Rebeca que é operada, o resto tudo tem pênis. Eu posso afirmar, algumas pessoas acreditam e tudo bem, a gente não pode contestar. Você entende isso? As pessoas se aceitam da forma que elas são e a gente não tem que peitar. Nós temos que entender o posicionamento psicológico. Independente. Sim, eu vi isso, que vocês não estão peitando. Mas Rei, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil? Os abusos que houve nos banheiros? Olha, até um menino trans abusou de uma menina? Então, eu entendo, mas talvez ele era trans. Então, vamos lá. Mas trans o quê? Tinha um pênis? Ele não era trans, ele tinha um pênis. Não, então pronto, então você concorda comigo. Então eu e você somos da mesma opinião. Não é que eu Peraí. Deixa eu só terminar para você ouvir. Você fala muito rápido, não deixa os outros responder. Peraí. Tudo bem, desculpa. Desculpa, ok. Rei, é assim... Eu concordo com você, se é um trans que já está operado, não tem problema de usar o banheiro feminino. O problema é que os trans não operados também querem entrar, os travestis também querem entrar. E o travesti, ele pode ser um homem vestido de mulher. Só que, olha, é uma discussão meio que, assim, incomplexa, porque, por exemplo... Por isso que o terceiro banheiro resolve tudo. O terceiro banheiro resolve tudo. Mas já tem terceiro banheiro, gente. Cadê o terceiro banheiro que eu não vi ainda? Não, ele tá falando de banheiro deficiente, então... Não, eu tô te falando que as pessoas criam. Eu tô falando que as pessoas criam. Gente, então a gente vai mandar os trans pro banheiro do deficiente, é pior ainda, então. Não, eu não falo isso. Eu falo que quando você tem um banheiro compartilhado, por exemplo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem várias privadas. E é um senso. Deixa eu te fazer uma pergunta. É um senso. Vamos supor, você, igual aconteceu. Ô, KKK, o microfone tá ligado e vai ficar ligado até quando eu quiser, meu filho. Se você tiver ruim de me ouvir, é só sair. Você para de me ouvir na mesma hora. Certíssimo. Gente, olha aqui, deixa eu perguntar. O negócio é o seguinte, igual a mesma pergunta que eu tô fazendo há muito tempo e ninguém responde, o Rei.
Qual? Qual é a pergunta? Olha lá vem. Do negócio do GLBTQIA+, LGBT. E ninguém pergunta até hoje, ninguém responde até hoje. Vamos supor. Marcos, responde para ela. Mas aí ninguém vai responder isso não, pô. Assim não, pô. Essa pergunta aí é até meia sem Não, lógica. ninguém sabe. Pessoal, Aí o povo gosta de falar que a gente não tem argumento. Mas a Tainá é verdadeira. Até hoje ninguém soube explicar. Para que outras pessoas possam também dar Ô, Rei, você tem ideia? Você pode perguntar pro Marcos. Ontem eu fiz um cara se assumir no meu debate que eu fiz com ele. Foi verdade. Entendo. Normal, as pessoas estão aí para isso, as pessoas estão percebendo que o mundo é tranquilo, que elas podem ter os seus apoios por aí, isso é normal, entendeu? O que eu quero deixar minha mensagem para as pessoas é o seguinte: hoje eu faço um personagem travesti, não é um personagem transexual, mas é um personagem que voga muito o sentido feminino da mulher. Se você for assistir a Jéssica, você vai ver que ela é muito doce, ela é muito sensível, né? Esse é o lado espiritual da minha mãe, entendeu? Tanto da minha mãe quanto o lado espiritual da minha avó. Como eu falei pra vocês, eu nasci homem, nasci com bunda, né? Tanto o homem quanto a mulher, quanto o travesti, quanto o transexual tem bunda. Mas não tem nada a ver, Rei. Você então, sabia pronto, que a maioria dos homens na África tem bunda, e bunda é melhor que mulher, viu? É como eu falei, existe mulher, existe mulher que também entra no mesmo banheiro de mulher e que tem o mesmo tesão e, enfim, possa, sei lá, também até, enfim, é a vida, né? Mas essa é a verdade. Essa é a verdade da vida. As pessoas têm os seus pensamentos e eu tenho o meu pensamento. Eu entrei aqui pra... Peraí, Marcos, peraí. Peraí, Marcos, peraí. Eu tô indo embora. E assim, foi muito Vai, Marcos! Foi muito maneiro trocar essa ideia aqui com vocês. Mas é isso, galera. Eu acho que as pessoas precisam entender, cara, que é guerra, entendeu? É guerra porque as pessoas precisam se aceitar apenas e se respeitar. Claro. Não se peitar, mas se respeitar, tipo assim, tudo bem, vamos entender. É óbvio, galera, que a gente sabe que não é todo dia que você vê um transexual por aí. Não é todo dia, não é assim, né? Claro, mas você entende os anseios das mulheres? Você consegue entender? É óbvio que você vai ver. Se aceitar. Olha só, se aceitar. Igual você acabou de falar, tem que se aceitar. Ray, eu posso falar Hoje muitas meninas falam que tem medo, que se sente desconfortável. Fala. Deixa eu falar um negócio aqui pra ver. Tainá. Oi. Deixa eu te responder aqui, tá? O L é de lésbica, o G é de gay, o B é de bissexual, o T é de transexual, o Q é de quem? O que é quem? Queen, drag queen. Ah, tá, queen. E o I é de intersexo. Mas, gente, vocês não acham que tudo resume a nossa história como seres? Gente, deixa vamos ele lá. terminar de Vamos resumir aqui a brincadeira para vocês entenderem que Deus é E fantástico. agora entrou o Nossa, Marcos, você não deixa eu posso te falar um negócio. Agora Tá, em relação aos hermafroditas, Deus é gente, o que fantástico. vocês me dizem? Deus é fantástico Tem que mesmo. criar um banheiro exclusivo para hermafroditas? Olha aqui, gente. Não, mas aí é diferente. Calma aí. Escuta. É diferente. Escuta o que eu falei e me respondam. Em relação aos hermafroditas, um homem que nasce com uma vagina e com um pênis, tem que criar um banheiro exclusivo? Mas aí mas é totalmente diferente esse exemplo. É porque Desculpa, ele vai ter que desculpa. É a obra de Deus, é a verdade. Existem milhões de hermafroditas ele tem que dar genético. Mas aí problema genético. Isso não é problema genético. É sim, isso aí não é o normal. Vai ter hermafrodita que fica seria problema genético. Calma aí. Então seria problema genético o homem nascer com bunda, então. Porque, pelo que eu sei, mulher e homem Quem tem falou? bunda. Oi. Sim. Nossa, gente, Calma aí. quanto que homem não tem bunda? Então é problema Eu genético. nunca conheci homem sem bunda, não. Calma aí. Então é problema genético um homem que nasce com um peito deformado, ele nasce com um peito, só nasce deformado. Tem homem que se malhar o peito fica com um peito maior que o de mulher. Mas aí, vamos lá, Rei. Mas você tá dizendo que um trans é deformado. Peraí, gente. Mas aí ele some. Vai ter que fazer uma autópsia, né? Vai identificar que ele é o quê? Homem ou mulher, mano?
O quê? Do que vocês estão falando, gente? Vocês estão discutindo a respeito de coisas desnecessárias no mundo, tá bom? Vocês deveriam estar falando, sabe sobre o quê? Sobre ET, sobre naves espaciais, sobre como as pessoas precisam evoluir neste mundo, entendeu? E não apenas discutir sobre a raça humana, porque a raça humana não tem fundamento nenhum, senão a evolução humana, entendeu? Todos nós passamos por um experimento de evolução na vida, ok? Eu posso te dizer uma coisa tudo rapidão. bem, mas eu tô falando isso porque... Eu gostei de tu então, e tal, essa coisa, mas também viajadão. Existem milhões de hermafroditas, homens que nascem com vagina e pênis, e existem milhões de garotas que nascem com pênis e vagina, e vocês estão apenas ridicularizando uma classe. Você não pode dizer que um homem que nasceu com vagina e pênis não tenha útero, ok? Ele tem útero, e ele pode escolher ser o que ele quer. Quem falou isso? Eu estou te falando que as pessoas foram classificadas por determinados tipos de posicionamentos, né? É um erro, tá? Mas, você sabia que quando o bebê nasce hermafrodita, ele não cresce com os dois sexos normalmente. Normalmente se escolhe um. Mesmo. Não cresce com os dois sexos, não. Ele não cresce com os dois, não. Na nascença, os pais escolhem. Transexual, certo? Ou ele ou ela? Pera, mas muita. Sim, mas no caso, muitas vezes pode haver um erro, né? Não, isso é porque não é um erro. O rei tá misturando os assuntos, né? Se você falar que pronto, então é um acerto. Se você falar que alguém que é hermafrodita nasceu com um erro, você tá cometendo uma caramba, quem tá falando que é um erro? Não, você acabou de falar. Uma malformação. É um erro. É uma malformação genética. Não, mas você está cometendo uma intolerância. Aqui, desculpa. Uma pessoa que não. Aqui, uma pessoa que nasce com síndrome de Down, ela é o comum? Não, ela tem um problema genético. Desculpa, ninguém é comum neste mundo. Cada ser humano é totalmente diferente. Gente. Diferente. Você não entendeu o que eu falei, Rei? Eu entendi. Você não entendeu o que eu falei? Eu entendi o que você falou e estou te colocando a ponto que não é um erro, é uma obra-prima de Deus, para justamente mostrar na cara da sociedade que esses discursos são em vão. Não. Mas quando a gente fala, quando a gente fala que, Rei, normalmente o ser humano, é porque umas horas a ciência vale, outras vezes não vale, né? Mas vamos lá. Quando um ser humano nasce, ele tem uma característica que é comum, que é comum no ser humano. Quando há uma falha genética, ou seja, uma alteração genética, alguma coisa é diferente. Gente, por exemplo, eu tenho um sobrinho... é uma falha genética porque o homem nasce com bunda e com peito. Porém, meu Deus, Reinaldi. Rei, mas qual é que é o homem que você conhece que não tem bunda? De você é um cara bem educado, mas que viagem é essa que tu tá falando? Olha pra ele aqui, tá? A gente pode discutir sobre isso, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a pessoa me chama de lixo, de cachorra, eu tenho que aceitar, tá tudo certo. Vai denunciar minha conta e pronto. Agora, quando eu falo alguma coisa pra ela, eu sou homofóbica, eu sou transfóbica, eu sou tudo, né? Não, olha, eu não tô aqui julgando e me retiro até a parte. Não, isso não é um julgamento. Eu acho que tudo que tá sendo dito aqui é um debate, as pessoas estão aqui para aprender, né? Por exemplo, esse lance da pessoa que nasce com dois sexos ali, né? Foi uma coisa que me surgiu aqui agora do nada. Um pensamento que eu já tinha de muito tempo que eu pensava. Mas eu citei aqui na sua opinião, entendeu? Na sua opinião, uma mulher trans se torna uma mulher mesmo ou não? Uma mulher trans se torna mulher mesmo? Ela pode sim, biologicamente ela pode ter uma vagina criada. É normal. Mas aí a gente sabe, então, né, meu amigo? Mas é biológico, né, filho? Isso aqui é uma cirurgia. Ela não vai ter o privilégio, escuta, porém ela não vai ter o privilégio de ter, possivelmente, né, não nessa época, não nessa dimensão em que vivemos hoje, né, na ciência em que vivemos hoje, de poder gerar um filho, né? Porque se a gente... Mas tudo bem, vamos lá. Mas ela pode gerar um filho, porque, olha só, Deus, na ciência é quântico. Ela pode, sim, gerar um filho, mesmo depois dela ter se transformado. Ela pode, enfim, congelar o seu sêmen, se transformar em uma mulher, ter um filho com outro ser, e assim ela precisaria fazer um transplante de útero. Qual que é o problema? Isso acontece na vida, entendeu? Mas não gerado nela, porque tecnicamente dentro ela tem testículos, mas o que voga isso, por exemplo? Você é metade do seu pai e sua mãe. E não pode tirar o testículo, mesmo nas cirurgias não tiram. Não, eles continuam dentro. Ele muda a anatomia, ele muda a anatomia fora, mas dentro não. Isso, dentro continua tudo igual.
Eu quero deixar claro aqui para vocês, eu não falei para todo mundo aqui a respeito do que eu imagino no quesito de... Bom, eu acho que o homem, ele pode virar uma mulher em determinado tipo de limite, da mesma forma que a mulher pode virar um homem em um determinado tipo de limite, entendeu? Eu já falei para vocês, já deixei bem claro, né? Se nascer hermafrodita é um código, é um erro genético, talvez então todo mundo tem um erro aí, porque alguém nasceu metade com um mais a mais, outro mais a menos e assim por diante. Mas rei, mas quem o hermafroditismo é anatômico, não é genético. Rei, mas quem fala que é algo genético não sou eu, é a ciência. Sim, mas a ciência não explica ele não é genético, ele é biológico. A ciência explica a nossa organização. Eu até falei mas biológico é genética, Adriele. Não, mas nem tudo que é genético vai ser realmente biológico. Gente, então, a biologia é dividida em várias partes, entendeu? Eu acabei de falar para vocês que tem Sim, mas quando eu falo genética é porque você tem o DNA, você tem que lembrar que a parte sexual, ela também está inclusa no DNA, na genética da pessoa. Mas aí ela escolhe, não. Nem então, sempre a pessoa geralmente é hermafrodita, ela vai ter da obra de Deus. Você acha que é uma chacota de Deus, então, com a humanidade? Não, não tô falando que é chacota de Deus, não. Eu não tô te falando, não. Se você for pesquisar, se a gente for pesquisar... Fala, Rei. Ele silenciou o microfone. Ficou sem net. Ele silenciou o microfone dele. É lá, né? Sem querer, Rei. Você se silenciou. Ele tava falando, ele parou. Ray, tu é um cara gente fina, mas eu não tô entendendo nada. Mas aí, se a gente for pro DNA, se a gente for... Ô, gente. Não, Marcos. Gente, vocês... toma cuidado com o Renan de que ele é famoso das pegadinhas, tá? Ó, gente, pegadinha, porque eu tava falando aqui, eu não sabia quem era ele. Ó, gente, o povo tá falando aí que eu tô falando da ciência, eu tô falando da ciência porque realmente vocês falam tanto de ciência que na hora que é ciência, uma hora é ciência, outra hora não é. Por isso que eu tô falando de ciência. É porque quando fala ciência, abrange tanta coisa, minha gente. Conforme interessa, eu tô só sendo irônica de novo. O povo não sabe o que é ironia mesmo. Ele tem um canal de pegadinha. Lembra aquela hora lá que o povo tava contra nós? O Davi falou assim, o Davi é engraçado aí, ó. Tô rindo com o Davi pra danar, gente. Eu só não rio mais porque ele não dá, né? Ótimo, o Davi é ótimo. Não. Gosto de ser assim. Je ne sais pas où j'en serai dans le live. Si tu veux pas qu'on t'aime, est-ce que j'ai vraiment une gueule pour faire des plans cul? Vraiment. Là. Ton snap, TheB-Zemel. Z comme un... Z comme... En vérité, à quoi comme mot par Z en fait? Ça c'est une excellente question. À part zizi, il y a quoi concrètement? Zèbre, zebé. Oublie la flemme de commencer à chercher en vérité. Soit